civilizações do espaço visitando o planeta Terra. Tripulante extraterrestre observa operários do moinho curitibano. Introdução. A testemunha deste episódio chama-se Vilma Camargo. Hoje, Dona Vilma é casada e reside na rua Daniel Guimarães, no quilômetro 2 da rodovia BR-116, perto do Trevo de Curitiba, capital do Paraná. O fato que narramos aqui aconteceu no ano de 1972. A testemunha não se lembra do dia e mês certo. Naquela época, Dona Vilma trabalhava no moinho curitibano, em Curitiba. Ela substituía então outra empregada que se encontrava grávida, prestes a dar à luz. A pesquisa foi realizada no dia 22 de 5 de 77. Era meio-dia, hora do almoço do pessoal da empresa. Os operários deixaram então o moinho para almoçar. A testemunha ignora o número exato de empregados presentes naquela ocasião. Entretanto, na saída, todos os funcionários pararam para observar um estranho fenômeno. Equiparava um misterioso veículo a cerca de 2 metros acima de uma pedreira de aproximadamente 5 metros de altura, localizada fora da fábrica. Ao lado, a saída dessa árvore, resta hoje apenas um toco no chão. Esse estranho aparelho apresentava um diâmetro de aproximadamente 2 metros, possuía uma base mais ou menos oval, pois uma de suas extremidades apresentava-se mais estreita que a outra. Era como uma espécie de bico virado para baixo. Desta parte mais estreita pendia algo semelhante a uma pequena pirâmide, cuja base tinha muitas arestas, como pode ser visto em desenho feito pela testemunha que acompanha o texto. Conforme ainda exposto da testemunha, a base do aparelho estava assentada por uma pequena cúpula. Da parte lateral da espaçonave, correspondente ao trecho mais largo da base, via-se uma janelinha quadrada, e desta pequena abertura projetava-se a cabeça de uma criatura. Sem a menor sombra de dúvida, tal criatura achava-se entretida na observação dos operários do pátio. Embaixo, isto porque os olhos do extraterrestre, expressando curiosidade, estavam dirigidos para baixo, na direção do grupo de funcionários. Entretanto, com certeza, tal cabeça não possuía aspecto humano terrestre. Era redonda e não apresentava queixo. Seu tamanho apresentava ser maior que o das cabeças humanas terrestres, parecendo ter entre 25 a 30 centímetros ou mais. A testemunha não se lembra da cor dos olhos daquele ser, pois no momento da pesquisa, 22 de 5 de 77, já haviam se passado 5 anos desde o episódio, mas Dona Vilma assegura que eram olhos pequenos, redondos e bastante próximos um do outro. Hoje Dona Vilma não se recorda se aquela cabeça apresentava orelhas, mas acredita que não viu nariz, em cujo lugar ela distinguiu apenas umas fendas. A boca era de tamanho condizente com a da cabeça e, portanto, bem maior que a nossa, humana. Essa boca era formada por um risco único horizontal. Considerando-se a criatura em posição ereta, no alto da cabeça via-se cabelos cor de palha, ou fios distribuíam-se esparsamente, de maneira a deixar ver o couro cabeludo. Não se avistavam os ombros daquela criatura, entretanto uma parte do pescoço aparecia através da janelinha. O veículo parou no ar durante uns 5 minutos, contudo nenhum operário afastou-se do local. Embora todos aparentassem medo, após esse período aproximado, a navezinha afastou-se. Fizemos essa pesquisa em companhia do senhor José Coutinho, pai de Paulo Coutinho. Como é de conhecimento aos nossos leitores, Paulo Coutinho é estudante sequestrado por anões extraterrestres em Aricanduva, São Paulo. A razão de termos realizado esta pesquisa ufológica num local tão distante do Rio de Janeiro e de São Paulo
Em relação ao seu Coutinho, foi a curiosidade por um fato noticiado pelo jornal Tribuna de Curitiba, nos dias 5 e 6 de maio de 1977. Trata-se do caso de Florisvaldo de Jesus Freitas, tratorista daquela cidade. Dizia que Florisvaldo havia estado várias vezes em contato com tripulantes de discos voadores. Entretanto, essa pesquisa tornou-se importante, tornou-se improdutiva para nós. Isso porque os contatos de Florisvaldo com extraterrestres, incluindo um nos arredores de Curitiba, eram de resto distribuídos por uma área do Brasil Central. Além disso, Florisvaldo mostrou-se bastante reticente para nós ao narrar o seu mais recente contato ufológico em Curitiba. Talvez isso se deva ao fato de ele se encontrar ainda sob efeito de traumatismo psicológico ou físico, motivado pela experiência ufológica porque passou. Como ufólogos, estivéssemos forçados a regressar logo para... Como ufólogos estivessem forçados a regressar logo para Rio de Janeiro e São Paulo, dentro de curto prazo, desistiram de aprofundar suas pesquisas sobre o caso de Florisvaldo. Contudo, nós, os ufólogos em questão, ficamos sabendo que uma irmã de Florisvaldo havia anteriormente avistado também tripulantes de disco voador. Essa irmã de Florisvaldo era a dona Wilma Camargo. Assim, fomos procurá-la e entrevistamos em sua residência. Posteriormente, fomos documentar fotograficamente a árvore Pereira. Em 1972, existia ao lado, na saída e fora do moinho curitibano. Naturalmente, interessantíssimo teria sido se não fosse possível identificar as pessoas empregadas naquela fábrica. Se nos fosse possível identificar as pessoas empregadas naquela fábrica na ocasião do episódio ufológico. De posse disso, tomaríamos suas declarações a respeito do fato e compararíamos aos desenhos que se pudesse a fazer para ilustrar a narração. Dona Vilma até ofereceu-nos para procurar uma daquelas pessoas então empregada em um salão de cabeleireiro. Entretanto, fomos informados posteriormente que esta testemunha, que era uma moça, já havia se mudado para outro local de trabalho, ignorado. Fizemos votos de que outros ufólogos curitibanos completem o nosso trabalho. Esta nossa pesquisa é apenas o início de um estímulo para outra, em outras mais enriquecedoras e melhores. Médico visita voluntariamente um disco voador. O presente relato não tem utilidade científica pelo fato de não poder ser pesquisado e comprovado por outros pesquisadores. Entretanto, vai aqui exposto pela consideração simultânea de 3 importantes itens. A. É um caso deveras significativo e inusitado. B. O relator é pessoa de nossa inteira confiança a longa data. C. Trata-se de um profissional de nível universitário no perfeito gozo de sua sanidade mental. Esse caso envolve conceituado profissional que deseja ficar no anonimato, o que será rigorosamente por nós respeitado. Colocamos ênfase nesse último detalhe, uma vez que existem outros ufólogos cariocas aos quais o médico em questão já fez esse mesmo relato em 2 reuniões 3 anos antes de nos contar o episódio narrado. Aqui deu-se na Barra da Tijuca, na época em que o fato aconteceu. O local era bastante ermo. Hoje, entretanto, existe até várias edificações, como por exemplo o supermercado Carrefour. O relato. O episódio se deu aproximadamente entre os dias 10 e 20 de março de 1969. Naquela ocasião, o médico testemunha havia estado com outros profissionais de sua área. Uma reunião na qual saiu às 21 horas. Antes de sair desta reunião, combinou um reencontro com 2 colegas. Logo adiante, na Barra da Tijuca, pararam para jantar no restaurante Bar dos Pescadores. Os 3 médicos seguiram em 2 carros. O nosso protagonista foi sozinho em seu automóvel, Aero Willis, do ano de 1965. O jantar acabou aproximadamente às 24 horas e o nosso protagonista despediu-se dos seus colegas. Contudo, os 3 seguiram o mesmo trajeto, devido às facilidades oferecidas a um bom trânsito para a volta ao Rio de Janeiro. O caminho escolhido passava por Jacarepaguá, pela Avenida das Américas, via 11 e depois por Cidade de Deus. Hoje, esse percurso é parcialmente constituído pela estrada Rio Santos. Naquela época, a ponte para a Cidade de Deus, no desvio da Rio Santos, passando por cima de braço d'água da Lagoa da Barra, era formado por dormentes sobre tonéis, pontões. Atualmente, esta ponte é representada por um viaduto cujo muro é visível na foto que acompanha o texto. Nessa foto à direita vê-se ainda
uma pedra, que é o Morro do Coroado. Prosseguindo no seu retorno para casa, naquela noite do episódio ufológico, o médico testemunha aproxima-se de um local que distava ainda cerca de 200 metros da ponte aqui mencionada. Este é o local aproximado de onde foi batida a foto que acompanha o texto. Nesse instante, o médico notou o motor que seu carro começou a demonstrar um desempenho irregular, espirrando, falhando. O carro acabou morrendo, embora seu motorista ainda tentasse acelerá-lo. Quando saltou para averiguações, o médico percebeu diante a distância as lanterninhas vermelhas traseiras do carro. Disse aos dois colegas, afastando-se. O nosso protagonista notou então que, embora tivessem saído do restaurante à frente de seus colegas, estes deviam tê-lo ultrapassado inadvertidamente graças às irregularidades da ação do motor de seu Aero Willys. Consultando o relógio, o médico observou faltar 20 minutos para 1 hora da madrugada. O motor do carro não quis pegar, mas a testemunha não encontrou defeito algum nele. Olhando ao redor, o médico enxergou uma cúpula escura na frente do citado Morro do Coroado. A distância à noite não permitia aquilatar se a cúpula estava localizada no chão ou se parava no ar. Nela não se via luz nesse momento, mas logo em seguida surgiu um ponto luminoso por baixo da cúpula. Deste ponto foi saindo uma espécie de rampa sob a forma de uma faixa de luz. Esta faixa estendeu-se até tocar o chão. Em um ponto distante, cerca de 2 metros do local onde o médico estava parado, tal rampa luminosa era plana, aparentava 1 metro de largura e tinha um aspecto fosforescente. Logo em seguida, sem medo e movido pela própria vontade, o médico avançou os 2 metros aproximados que o separavam da rampa. Chegando até ela, continuou a avançar e subiu pela faixa luminosa. Nesta subida, o médico sentia sob seus pés uma resistência de solo normal, rígida, mas não ouvia o barulho dos passos. Ele acredita que durante a sua marcha houve uma certa modificação em seu psiquismo, em sua mente, pois não experimentara qualquer espécie de receio e se sentia bem. Segundo nos argumentou, em seu estado normal, ele morreria de medo numa situação daquelas. Alcançando a cúpula, nosso protagonista verificou que ela parecia constituir de uma espécie de alumínio anodizado cinzento. Havia um portal de um material de tipo acrílico rosa. O médico penetrou numa antessala e a seguir por outra porta igualmente aberta. Ele passou para uma sala quadrada que parecia medir 5 a 6 metros de lado. Todos os compartimentos eram constituídos de material idêntico, tipo acrílico. No centro dessa sala quadrada havia 4 pessoas em reunião. O grupo era formado por 3 homens e uma mulher, mas à direita ficavam 2 daqueles homens e à esquerda encontrava-se outro homem. A mulher permanecia atrás deste homem, que estava à esquerda. Os homens possuíam barba e usavam gravata e paletó, semelhante à testemunha terrestre que os observava. A mulher trajava uma roupa discreta. Todos apresentavam um aspecto físico normal, semelhante ao nosso humano. Um deles, de tez morena, era do tipo dos panaminhos. Aparentemente, o grupo encontrava-se reunido em debates de diálogos amigáveis, bastante intensos e longos, mas para isso não era utilizado qualquer tipo de língua. O médico achou que essa linguagem era do tipo superior. Cada uma daquelas pessoas ia formando as outras sobre certas coisas que conhecia. Posteriormente, o médico opinou que aquilo lhe parecia uma espécie de semeadura de ideias entre aqueles seres. Mais tarde, tais ideias poderiam frutificar e seriam úteis para cada um dos participantes do grupo ali reunido. O nosso protagonista achava que o homem localizado mais à esquerda poderia ser o orientador do grupo. Todos aqueles seres pareciam pessoas cultas, de tipo de profissionais liberais. Descrevendo ainda o ambiente, o médico relatou que havia uma tela no meio da parede, no fundo da sala, que ele ficava de frente. Essa tela parecia medir 1 metro de altura e 1,5 ou 1,20 de largura aproximadamente. Algumas imagens alternavam sobre a tela. Aparentemente, tais imagens estavam com paisagens talvez avistadas da nave em movimento. O médico viu, por exemplo, a Pedra da Gávea e o Rio de Janeiro, embora parecendo estar a uma distância de uns 4.000 metros. A cidade era vista com nitidez extraordinária, com suas cores naturais, apesar da noite fora da nave. Finalmente, numa das cenas panorâmicas, o médico reconheceu o trecho da cidade de São Paulo e o viaduto do Chá e a Avenida São João, isto em vista estereoscópica e como se fosse de uma altura aproximada de apenas 50 metros. No fundo desta sala havia ainda aberturas laterais, à direita e à esquerda. De tais aberturas vinha uma luminosidade e ouvia-se um ruído suave de máquinas, semelhante às da marca Rolling Rich. Entretanto, tudo isso
era vedada a visão direta através de biomos colocados obliquamente nos dois cantos. Segundo seus cálculos, o médico acha que havia permanecido de uns 40 a 60 minutos naquele recinto, quando foi convidado a retirar-se. A testemunha acredita que as outras 4 pessoas retirar-se-iriam igualmente em seguida, quando se fossem deixados gradativamente em seus respectivos pontos em embarque anterior. Assim, o nosso protagonista saiu daquela sala e desceu a rampa. Achou-se então em terra firme, distante cerca de 1,50 metros de um poste telefônico existente naquele local onde estava seu carro. A seguir virou-se para observar a saída da cúpula. Entretanto, nada mais enxergou naquele lugar, nem rampa nem cúpula. Naturalmente, como se nada de transcendental tivesse acontecido, o médico entrou em seu automóvel quando solicitado. O motor do carro funcionou imediatamente. Em seguida, a testemunha passou pela ponte já mencionada e dirigiu-se para a Cidade de Deus. Chegando a Jacarepaguá, parou em frente a um botequim no largo da freguesia para tomar um cafezinho. Olhou o relógio e este acusou apenas 1h05 da manhã. Assim, de acordo com o seu relógio, o médico havia passado somente 25 minutos dentro do disco voador, ou menos, ao invés dos 40 ou 60 minutos que ele havia imaginado. Logo em seguida, uma grande confusão mental dominou o nosso protagonista. Surgiu-lhe a dúvida se ele havia realmente vivido aquele episódio ou se apenas o sonhara. Sentiu as pernas bambas, indagou a si mesmo se deveria procurar imediatamente uma ajuda psiquiátrica ou se deveria dirigir-se ao pronto-socorro para aconselhar-se com os colegas. Aventou até a possibilidade do suicídio. Tal estado de confusão mental durou cerca de 10 a 15 minutos. Mais tarde, o médico procurou evitar raciocinar sobre o assunto durante uns 2 meses após o episódio. Depois veio a época de procurar conscientizar-se do fato e raciociná-lo, buscando sentido de tudo aquilo. Outro sim, preocupou-se em conhecer algo mais sobre a mensuração do tempo e sobre o funcionamento da telepatia. Daí em diante, nosso protagonista veio observando significativas mudanças em sua existência. A vida passou a correr-lhe com mais facilidade, seu relacionamento com outras pessoas melhorou e bastante progresso material assinalou-se em suas atividades. Antes do episódio aqui narrado, esse médico só havia tomado conhecimento do assunto disco voador de modo muito superficial, de vez por outra, através dos jornais. Breves relatos sobre experiências ufológicas noticiadas em jornais. Estudante seduzido por mulher de outro planeta. Pesquisador Luiz do Rosário Leal. Jornal O Dia do Rio de Janeiro, 21/5/78. Sob esse título, o Dia publicou notícia referente a uma pesquisa ufológica realizada pela Sociedade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Essa pesquisa da Sociedade de Pelotas tratou da experiência ufológica vivida pelo estudante José Inácio Álvaro. No dia 2/3/78, nesta data, José Inácio teria sido levado para dentro de um disco voador por seus tripulantes. A Sociedade Ufológica que estudou este caso é presidida pelo nosso amigo Luiz do Rosário Leal. Com parte da pesquisa realizada, o protagonista José Inácio foi submetido a um sono hipnótico, então regrediu mentalmente no tempo até a data do episódio. Achamos, pois, que é melhor aguardar os resultados da investigação completa feita pelo senhor Luiz do Rosário Leal. Desta forma, estaremos agindo de maneira idêntica a que adotamos em relação à pesquisa do mesmo ufólogo, referente a extraterrestre com morfologia de pássaros. Eu não tinha medo, eles eram tão pequeninos. O jornal Última Hora do Rio de Janeiro, 25/1/78. Este foi o título usado pelo jornal Última Hora para anunciar o episódio ufológico acontecido em Rondonópolis, Mato Grosso. Tal reportagem refere-se ao sequestro de 2 meninos feito por tripulantes de pequeno porte de um disco voador. O jornal citou o fato numa segunda-feira, aparentemente 16/1/78, às primeiras horas da noite. Nesta ocasião, 4 meninos residentes na cidade de Piranhas, Goiás, a 15 km de distância de Rondonópolis, divertiam-se com um jogo típico das crianças daquela região, distraíam-se com o jogo. Os meninos perceberam de repente a aproximação silenciosa de um engenho luminoso. 2 dos meninos conseguiram fugir, assustados. Entretanto, os outros 2, Manuel Roberto, de 11 anos,
e o seu primo de 10 anos de idade não puderam correr, isto que sentiram-se, visto que sentiram-se atraídos para o interior do misterioso engenho aterrissado. Conforme seu relato, Manuel Roberto foi solto pelos raptores na quinta-feira e, portanto, 3 dias após a sua captura. Esta libertação deu-se entre 19 e 19h30. O menino conseguiu pisar em terra firme na localidade de Libânia, distante 6 km de Rondonópolis. Neste lugar, Manuel Roberto conseguiu carona em um caminhão que o deixou em Rondonópolis. Na cidade de Rondonópolis, o menino foi acolhido pelo Dr. Néstor Toro, engenheiro eletrônico. O Dr. Néstor Toro começou a dar crédito ao relato de Manuel Roberto quando este o levou ao local onde havia descido o engenho espacial ao fazer indagações nas redondezas de Libânia. O engenheiro ficou sabendo que uma bola luminosa havia descido naquelas redondezas, na mesma hora e dia assinalados pelo menino sequestrado. Entretanto, essa bola luminosa fora interpretada como paraquedas pelos moradores das proximidades. Além disso, no mesmo horário mencionado, verificou-se um inexplicável corte de energia elétrica em Rondonópolis. Por outro lado, com as notícias vinculadas nos jornais, um novo depoimento surgiu. Trata-se do relato de um senhor idoso que pescava no Rio Vermelho, a alguns quilômetros de Rondonópolis. Esse senhor realizava sua pesca na terça-feira, 2 dias antes do aparecimento de Manuel Roberto. Enquanto pescava, ele notou uma enorme luminosidade no local onde se encontrava. Depois, ele observou que a barra de sua calça estava chamuscada, assim como os cabelos da perna e toda a vegetação ao seu redor. Em nenhum momento Manuel Roberto caiu em contradição ao relatar sua odisseia dentro daquele trem, já que aparentemente ele desconhecia ainda até a expressão de voador. O menino contou que havia 8 tripulantes dentro do trem. Todos esses tripulantes eram pequeninos, estavam vestidos com um negócio vermelho e traziam uns ferros no peito. Os estranhos seres não conversaram entre si, entendiam-se bastando um olhar para o outro. O menino continuou narrando que ele e seu primo Paulinho haviam ficado presos numa cadeira de tempo em tempo. Os 2 meninos receberam um líquido para eles beberem, um copinho de plástico. Primeiro ele teve vontade de chorar, mas depois se acalmou, já que aqueles seres eram baixinhos, mas não eram feios, eram como a gente, nem maltratavam a gente. Ele não soube dizer se tiraram sangue de sua perna, onde haviam amarrado uma borracha, pois acha que durante algum tempo estava desacordado. Manuel Roberto acrescentou ainda que bastava algum deles olhar para a cadeira que ela soltava a gente novamente. Os meninos estavam presos na cadeira. Naturalmente o relato é ainda imperfeito, isto porque não houve averiguação junto aos companheiros de Manuel Roberto, que na ocasião brincavam com ele e que conseguiram fugir à aproximação do engenho espacial e ficar em terra. Além disso, não havia ainda notícia sobre o outro menino sequestrado, Paulinho, no momento da feitura desse artigo, junho de 1978. Existem ainda as declarações controvertidas dos pais adotivos de Manuel Roberto, o senhor Allan Kardec de Assis e sua esposa, dona Marlene Alves de Assis. O senhor Allan Kardec é um funcionário de uma emissora da cidade. Segundo o casal, Manuel Roberto havia saído de sua casa na segunda-feira e inventaram aquela história para não apanhar. Entretanto, logo depois os dois disseram isto, afirmando que o menino saíra somente na quinta-feira. Parece que não houve um trabalho de pesquisa neste caso. Se houve até agora, ela não foi difundida. Esse relato, assim como o seguinte, reclama ainda para si pesquisas ufológicas. Menor aleijado foi levado em um disco voador para outro planeta. Jornal O Imparcial de São Luís de Maranhão, em 1 de 2 de 78. Sob o título acima, este jornal publicou reportagem sobre a viagem de um adolescente a outro planeta. Trata-se de Antônio Alves Ferreira, de 14 anos de idade, residente em Anil, estudante da 4ª série. Os extraterrestres descritos por este jovem tinham uns 80 centímetros de altura, eram carecas, de pele escura, olhos grandes e esbugalhados, possuindo um nariz apenas 2 fossas
e em vez de boca apresentava um bico, embora o rosto do corpo fosse da mesma forma que o nosso. Ainda segundo seu relato, todas as casas do planeta visitado eram redondas e somente poucos dos seus habitantes falavam o português. Para essa notícia é válido o mesmo comentário sobre a notícia anterior. O caso está ainda à espera dos pesquisadores ufológicos. Agora já, Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, ano 1980. Grandes manobras extraterrestres na fazenda do Sobrado, Beapendi, Minas Gerais. Fazendeiro Arlindo Gabriel dos Santos, durante um passeio pela fazenda, observa a descida vertical de 4 estranhos engenhos. Consegue fotografar 3 deles da forma de obus ou torpedo, com a máquina fotográfica Tuca que trazia consigo. Quando tenta fotografar o quarto, que tinha formato de um disco voador convencional, é ofuscado por uma luz de grande intensidade. Fica tonto e começa a fugir, mas deixado no local um embornal que trazia consigo. No entanto, sua fuga é impedida por forças desconhecidas. Em seguida, agarra um dos ufonautas e é levado aos discos voadores. É agarrado por um dos ufonautas e levado ao disco voador. Esse caso eu já contei, vou procurar um inédito. Ele tá melhor explicado aqui, eu vou continuar nele. No disco se estabelece uma troca de opiniões e o fazendeiro é posto em liberdade. Depois vai reunir-se novamente aos seus companheiros de passeio que haviam deixado para trás. Juntamente com os companheiros procuram um embornal, embora não o encontrem no lugar onde havia deixado, mas o dito local ainda se pode verificar as impressões no chão deixadas pelas 4 estacas de sustentação do referido disco voador. Semanas depois, quando uma equipe ufológica pesquisa o terreno, encontra o bornal neste astro delineado certos dizeres e desenhos de uma mensagem, talvez possível, feita pelos ufonautas. Verifique-se também que o conteúdo do bornal estava faltando as 2 balas para espingarda, da lata de sardinha e o abridor de lata e o bolo que Arlindo levara como provisão para o passeio. Protagonista, um dentre os 8 herdeiros da fazenda Sobrado, nome Arlindo Gabriel dos Santos, idade 32 anos, residência Fazenda do Sobrado. A fazenda tem aproximadamente a área de 130 alqueires, com extensão de 6 km norte-sul e um tanto leste-oeste. Local do episódio: o acesso ao vale é o mesmo da localidade de Arraiai. Fazenda situa-se a 33 km da
estrada Engenho Passo, Caxambu, BR-354, com a entrada à direita, um ponto antes do local dos Altos Fornos de Caxambu, a cerca de 12 km antes de Baependi. Data do episódio: 16/5/79, uma quarta-feira. Data das pesquisas: 1/12/79, 22/12/79, 17/2/80. Data da pesquisa pela equipe varginense: 14/7/79, 61 dias após o episódio. Data da pesquisa ou visita da TV Globo, Rio de Janeiro, 2/80, através do repórter Bob Brett, acompanhado da pesquisadora carioca Irene Grande. Parte da fazenda Sobrado situa-se próximo à nascente do rio Jacu, numa bonita várzea, cerca de 1 km de largura por 2,5 km de profundidade, ladeada por morros de 300 a 400 metros de altura, de formação rochosa com pedreiras, e uma vistosa cachoeira do lado sul. Além dos morros que cercam o vale, estende-se um pequeno planalto, coberto de capim rasteiro, entremeado de tufos altos de uma variedade de capim de serra. Vê-se ainda pequenos bosques sulcados por grotões, onde se situam as nascentes dos riachos e quedas d'água, que serve de refúgio à fauna local. Foi neste planalto, a 300 a 400 metros acima do nível da casa da fazenda, aproximadamente a 2 a 3 km de distância da mesma, em linha reta, que se deu a aterrissagem extraterrestre. Esta parte do terreno não é usada para fins agrícolas, mas sim para a criação de gado da fazenda. Era a intenção do senhor Arlindo inspecionar essa parte da sua fazenda. Para isso, acertou com 2 amigos uma excursão com aquela finalidade, a qual teve lugar no dia 16/5/79. Muniu-se então de seu bornal, de sua máquina fotográfica Tuca, de um espingarda e de um revólver, tendo calibres respectivamente de 28 e 32 milímetros. Arlindo e seus companheiros haviam saído por volta das 8 horas da manhã, quando por volta das 16 horas estavam num bosque situado naquele planalto, a uns 3 km em linha reta da fazenda. Arlindo resolveu separar-se dos 2 companheiros, assim cobririam mais terreno. A testemunha então atravessou uma gruta e saiu da mata. Nessa ocasião viu à sua frente, a uma distância de uns 500 metros, cair do céu um objeto em velocidade meteórica. Entretanto, devido a um cristado terreno, Arlindo foi impedido de ver o ponto de impacto do objeto no chão. Dobrada essa crista, após uma caminhada de uns 300 metros, Arlindo pôde ver a 180 metros adiante um objeto em pé no chão. A essa distância foi posteriormente medida pelos grupos varginenses de pesquisa. O objeto estava no chão, era de forma cilíndrica e de cor amarela, tinha uma largura de 50 centímetros e quase 1,5 metros de altura. O cilindro estava apoiado embaixo, numa base escura. Essa base era 1/3 aproximadamente, mais larga que a do cilindro. Em cima, o cilindro estava coroado por uma esfera, cujo diâmetro era igual ao do cilindro. Essa esfera, rapidamente, de meio em meio segundo, mais ou menos, como acendia cores branca e vermelha. O cilindro, na sua extremidade superior, junto à base de apoio da esfera, em cada um dos lados, alargava-se horizontalmente. Em duas asas escuras, o contorno dessas asas eram quase que parabólico, sendo que a distância entre si nas extremidades das asas correspondia aproximadamente ao dobro da base de apoio do cilindro. Arlindo ficou por uns 2 e 3 minutos observando, quando se lembrou da sua máquina fotográfica. Moveu o filme e bateu 2 fotos do objeto, as primeiras deste mesmo filme. Devido à longa distância, ao fundo escuro da paisagem, o objeto é visível apenas como uma mancha branca. Isso nos fez deduzir que parte desse objeto, bem como os objetos seguintes fotografados, irradiavam uma forma de luz ou energia que impregnava os sais de prata de celuloide. Alguns dados relativos às dimensões do objeto. O leitor encontrará nas figuras referentes ao texto respectivo. O segundo objeto, a testemunha havia deixado de observar o objeto por alguns instantes, quando novamente procurou enquadrá-lo. O mesmo havia desaparecido por meio misterioso.
Porquanto não havia visto subir nem a maneira como desapareceu, Arlindo resolveu investigar o local. Assim, com mais ou menos meio minuto, havia caminhado uns 50 metros em direção ao local. Nessa ocasião, desceu do céu um outro objeto que se fincou no chão, a uma distância de 46 metros da testemunha. A distância foi medida posteriormente pela equipe paginense de pesquisa ufológica. A forma desse objeto era ovoide. Seu diâmetro longitudinal de aproximadamente 1 metro estava em posição vertical e apresentava embaixo uma haste de uns 20 centímetros. Na ponta dessa haste havia uma espécie de espada de cor vermelha que se fincou na terra, mantendo o corpo ovoide fixado ao solo. Na expressão de Arlindo, desse objeto parecia com um peão. Na parte superior do corpo ovoide achava-se assentado um cilindro curto de 10 a 15 centímetros de diâmetro. Sobre o cilindro girava uma hélice, sentido anti-horário quando vista por cima, em plano horizontal, lentamente, completando a rotação em aproximadamente cada segundo. A hélice era formada por uma roda de uns 50 centímetros de diâmetro que apresentava 4 hastes equidistantes. As hastes achavam-se implantadas num ângulo de aproximadamente 45 graus e estavam inclinadas no sentido da rotação da roda. Arlindo já havia batido uma foto deste engenho quando, no momento em que mudava o filme de sua máquina, ouviu um chiado oriundo da direção do objeto. Ficou observando e viu levantar-se do local uma nuvem branca. Segundo Arlindo, essa nuvem era bem maior que o objeto e o envolvia completamente. Quando Arlindo procurou fotografar este objeto pela segunda vez, a nuvem já estava desvanecendo-se gradualmente. Assim, a testemunha não pôde mais ver nenhum traço do objeto, que havia desaparecido. Arlindo havia presenciado já 2 fenômenos bastante estranhos, então resolveu chamar os seus companheiros para juntos debaterem o assunto. Para tanto, a testemunha mudou seu rumo, caminhando um pouco mais à direita. Ainda não havia avançado nem 10 metros quando percebeu a descida do terceiro objeto, aproximadamente 50 metros à esquerda do segundo objeto. O terceiro objeto bateu no chão a uma distância de uns 80 metros. A testemunha possuía uma forma de barril, a altura aproximadamente de 1 metro. Era listrada em vermelho e branco. O topo e a base mediam de 20 a 30 centímetros de diâmetro. A base achava-se apoiada em um disco um pouco mais largo e achatado. No meio do topo estava assentado um cilindro escuro com uns 25 centímetros de altura e uns 15 centímetros de diâmetro. Em cima do cilindro, em posição horizontal, uma hélice girava lentamente no mesmo sentido e à mesma velocidade conforme observados no objeto número 2. Havia também uma roda para o diâmetro de aproximadamente 1 metro, 4 pás laterais com 30 e 50 centímetros de comprimento. As pás eram implantadas conforme raias, mas na sua extremidade possuíam um entumecimento semicircular, com um diâmetro de uns 20 centímetros, voltando no sentido da rotação da hélice. Logo depois do impacto desse objeto no chão, Arlindo pôde observar os 4 seguintes movimentos do objeto. 1. Balançava da esquerda para a direita sobre a base, como se estivesse na iminência de cair. 2. Enquanto fazia o movimento, a sua hélice continuava girando lentamente. 3. A hélice começou a diminuir a sua velocidade de rotação quando o peão, após 3 ou 4 balanços, finalmente conseguiu equilibrar-se, ficando em pé. 4. A peça mais volumosa do objeto parecia respirar, enquanto lenta e ritmicamente aumentava e diminuía o seu diâmetro equatorial. Esse movimento cessou juntamente com os da hélice e de balanço. No tempo de 2 a 3 minutos, a testemunha conseguiu bater 3 fotos desse objeto. A primeira mostra o objeto nos seus últimos balanços, a segunda e a terceira mostra o objeto já imobilizado. O tempo da obtenção das 3 fotos foi aproximadamente de 1 minuto e meio. Já se havia escoado mais meio minuto após as fotos, quando Arlindo reiniciou a marcha em busca de seus companheiros. Tinha caminhado uns 10 metros quando avistou no céu um 4º objeto. O objeto baixou nas proximidades do terceiro e ainda se encontrava no chão. A testemunha parou e ficou observando a descida desse 4º objeto, muito maior que os outros. Uma nave que desceu a uns 10 metros à direita do terceiro objeto, mas que ficou pairando no ar a 1,5 metro do chão aproximadamente. A nave tinha cor cinza e forma oval,
10 a 12 metros de diâmetro, uma espécie de estabilizador, parecia como uma nadadeira, engastando lateralmente equidistante deste, e um de cada lado. Havia 2 quadrados pretos, cada um com 50 centímetros do lado aproximadamente, que Arlindo interpretou como sendo janelas. A altura da nave era de uns 8 metros, mais uma espécie de espigão no seu cume, que lhe adicionava mais uns 5 metros. A testemunha achou que a planta baixa do aparelho devia ser também de contorno oval, isto baseando-se pela ponta do estabilizador do outro lado, que Arlindo viu quando o aparelho desceu. Na descida, a nave produziu um ruído que Arlindo comparou ao de um motor de automóvel afogado. Bum, 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 bum. Depois de já haver batido foto de 3 objetos, Arlindo agora sentia-se tentado a fotografar o quarto objeto, um verdadeiro disco voador. Mas veio uma luz na direção da nave e o ofuscou totalmente, deixando tonto no momento em que tentou bater esta, que seria a 8ª foto. Este aparelho havia tomado contato com uma linha universal e havia queimado a linha de transmissão, havia desregulado o seu motor de montagem, havia assim descido e estava na Terra. Estamos à procura deste aparelho. Indagamos de Arlindo a razão de não se ter referido aos 2 objetos que haviam visto descer e posteriormente desaparecer. Ele respondeu então que não falou nada por temor à sua segurança, temeu que quisessem levá-lo caso os aparelhos fossem novos e secretos. O texto explicativo da palavra Zurka dá margem a muitas dúvidas, não constituindo o esclarecimento a contento. Talvez não ter sido possível a testemunha perceber o alcance do que o ufonauta lhe queria transmitir. Transcrevemos, entretanto, as palavras da testemunha que nos relata o fato. Arlindo arriscou uma pergunta: de onde vocês são? Nós somos do lado de uma costa, respondeu uma pessoa, e perguntou ainda: você tem estudo, tem inteligência? Não, respondeu Arlindo. O tripulante ainda estava na escada, no último degrau. Estendeu a mão, o que Arlindo interpretou como um convite para subir os 4 degraus da escada que o levaria ao interior da nave. Disse Arlindo que teve uma sensação de frio ao segurar a mão enluvada do ufonauta. Entraram num salão de contorno circular, tendo um diâmetro aproximadamente de 7 metros. A abertura da escada formava um quadrado no piso, na parte central inferior deste salão. Passados alguns instantes, chegaram àquela sala os 2 tripulantes que haviam capturado Arlindo. Em seguida, a abertura da escada foi fechada. Pressupomos que eram os degraus da escada que se dobravam e se adaptavam, fechando o vão de entrada da sala. A altura do salão era de 7 metros aproximadamente, com o teto em forma de cúpula. De onde vinha a iluminação? Esta luz vinha de uma lâmpada forte no centro da cúpula, e ainda havia na parede lâmpadas pequenas que se acendiam e se apagavam. Havia ainda um grande indicador do tipo de medidor de voltagem, que possuía mostrador. Na sala em que Arlindo se encontrava estava posta uma mesa ou máquina. Ali, sentados em cadeiras confortáveis, outros 2 tripulantes batiam um teclado, fazendo um barulho característico de computador. Também eles usavam uniforme e capacete. A entrada de Arlindo, o grupo se levantou. Durante uns 2 minutos eles travaram uma conversa na qual Arlindo nada entendia. Observou apenas que se emitiam mais propriamente chiados do que uma conversa humana terrestre convencional. Nesse momento surgiu de um corredor um tripulante sem capacete. Ele se juntou ao grupo e tomou parte da conversa dos tripulantes.
O uniforme da moça era igual a dos outros ufonautas, tendo apenas a cor diferente, branco. O busto saliente demonstrava tratar-se de mulher. Terminada a conversa, a moça dirigiu-se ao corredor. Então, um dos rapazes recolocou a mão nas costas de Arlindo, aparentemente em sinal para que seguisse a moça. Feito isto, os dois, Arlindo e um tripulante, acompanharam-na a voltar para o corredor de uns 3 metros de extensão e cujo teto era de forma de cúpula. Os dois ufonautas e Arlindo entraram em um quarto de dimensões de 3 por 3 metros aproximadamente. A parede dos dois lados era tomada por uma estante tipo geladeira, tendo cerca de 3 metros de comprimento por 1,5 de altura. Não nos foi possível argumentar com Arlindo a respeito da precisão das dimensões que apresentou em seu desenho. Também não podemos dialogar mais a fundo sobre interpretações de outros itens em pormenores, por uma razão puramente acadêmica. Informamos ter sido isto motivado principalmente pelo fato de Arlindo possuir um problema de audição devido a uma supuração que sofreu há 4 a 5 anos passados. Entretanto, frisamos isto em nada o diminui como figura humana e nem como testemunho ufológico. Não fosse isto, e também a distância grande entre Rio e Baapendi, então poderiam ter sido esmiuçado mais outros pormenores importantes. Na metade superior da estante havia 2 ecrãs de contorno circular. Outro ufonauta entrou no quarto e moveu uma certa manivela situada no canto superior à esquerda dos ecrãs. Com isso, acendia e se apagava pequenos botões coloridos, vermelhos e brancos, distribuídos em linha horizontal, a 17 cm de intervalo. Outros botões de uns 5 cm de diâmetro e 5 de altura e de tipo sanfona estavam distribuídos em linha vertical à esquerda da estante, seriam acionados mais tarde. Com uma varinha de uns 30 cm de comprimento e com uma bolinha na ponta, a moça explicava para Arlindo aquilo que ia se projetando nos ecrãs. A ufonauta apertou um dos botões à esquerda e no ecrã da esquerda em cima, no centro, aparecendo o nosso Sol circular e prateado, e à esquerda abaixo no ecrã, nossa Lua circular e amarela. Também a nossa Terra foi projetada no ecrã. Embaixo à direita estava uma parte amarela, mas sua forma não era circular, conforme apareceram o Sol e a Lua. Apresentava uma franja escura periférica. Note-se que a moça dava sempre explicações daquilo que o ecrã registrava. A moça apertou ainda um dos botões pequenos na fila inferior à direita e o ecrã à esquerda apagou-se. Acendendo-se o ecrã à direita e mais uma vez apareceu o mesmo quadro já descrito. Mas gradualmente houve uma transformação. Nosso Sol locomoveu-se para a direita e embaixo. A Lua, que antes estava à esquerda, foi se deslocando para baixo, diminuindo até passar para a forma de um casquinho. Lua minguante. A nossa Terra, que estava embaixo à direita, desapareceu gradualmente. Por fim surgiu à esquerda, no alto, na forma de uma mancha, cor de prata amarelada, de contorno irregular. A moça explicou que a tal figura era o planeta deles. Arlindo ficou em dúvida quanto às figuras nos ecrãs. Não sabia dizer se eram programas de instrução gravados em videotape ou se a nave, em viagem pelo espaço, captava imagens ao vivo. A ida para o planeta dos ufonautas. Nós, os ufonautas, voltamos para lá, a terra deles, em prazo de poucas horas, mas isso de acordo com a rotação da Terra entre a sua própria luz e o seu próprio Sol. Teriam sido as explicações da moça, conforme declarou Arlindo. Arlindo teve a impressão de que a viagem dos ufonautas até nós dependeria das posições relativas ao nosso planeta. Arlindo teve a impressão de que a viagem dos ufonautas até nós dependeria das posições relativas do nosso planeta, nossa Lua e também o Sol.
para aquilatarmos o grau de percepção e de motivação da testemunha relativamente ao episódio real vivido, cumpre-nos declarar o seguinte: apesar de ser um homem do campo, Arlindo passou a se interessar pelas fases da Lua, tendo a partir de então consultado o calendário e comparado as suas indicações com os aspectos visuais diferentes que, observando em nosso satélite natural. A moça deu ainda outras explicações, mas usou expressões muito difíceis para o entendimento de Arlindo, que praticamente nada compreendia. Arlindo estimou que estas explicações tomaram tempo de uns 5 minutos. O meio de comunicação com a testemunha empregado pelos ufonautas fora ou dentro da nave foi aparentemente fala direta. Entretanto, não havia sincronização entre as palavras ouvidas e o movimento labial dos ufonautas. Estes apenas entreabriram um pouco a boca, mas suas falas, o que parecia não corresponder aos sons e à intensidade recebidos pela testemunha. Também os sons não pareciam provir da cabeça ou do corpo de cada ufonauta. Parecia vir de um ambiente todo, vir do ambiente todo onde por acaso Arlindo estivesse. É como se ficasse anulado o efeito estereofônico natural propiciado pelos ouvidos humanos. A testemunha comparou esse som a um rádio ouvido em uma sala contígua. Tratar-se-ia de comunicação talvez eletromagnética, produzindo-se entre tantos os sinais acústicos diretamente ao nível das células nervosas do cérebro de Arlindo. Numa segunda hipótese, seria uma comunicação por telepatia quiça, reforçada por meios talvez eletromagnéticos. Por exemplo, no caso do casal Hermínio e Bianca, no primeiro contato que disseram ter tido com os ufonautas dentro do disco voador, até Bianca voluntariamente submeter-se à determinação de sua onda cerebral, o que os ufonautas teriam feito por meio de seus equipamentos especiais. Daí por diante, cada vez que o disco voador daqueles ufonautas ficasse nas circunvizinhanças do casal, Bianca era capaz de ouvir dentro de sua cabeça a mensagem falada, dirigida a ela pelos ufonautas. Isto conforme as declarações feitas pela própria Bianca. Como terceira hipótese, mais uma vez citamos o caso do casal em apreço, que diz ter sustentado longo intercâmbio de ideias com ufonautas. No seu primeiro contato, isso teria sido conseguido por meio de um tradutor automático e controlado por um computador. Havia um certo intervalo de tempo entre as palavras pronunciadas pelos ufonautas e a tradução portuguesa ouvida através de fones adaptados aos ouvidos do casal. Após a conversa com a moça, as 3 pessoas, Arlindo, a moça e o rapaz, voltaram à primeira sala circular. Ali já estavam reunidos 4 outros ufonautas, de modo que ao todo eram 7 pessoas. Arlindo e mais 6 tripulantes. Em seguida, um dos ufonautas retirou seu capacete, desconectando primeiro a sua tubulação, aparentemente para demonstração de amizade. Depois falou: nós somos de uma só matéria, igual a de você, Arlindo, do mesmo sangue, vivemos do mesmo trabalho. Daqui a pouco tempo teremos transmissão, intercâmbio, a descoberta, na opinião de Arlindo. A morfologia, pelo menos naquilo que Arlindo pôde observar, era semelhante, mas não igual ao humano terrestre. Os olhos eram grandes, principalmente em relação à órbita, estendiam-se até a parte lateral do crânio. A raiz dos cabelos curtos e em pé começava logo acima dos olhos. Assim, Arlindo não pôde verificar se tinham ou não sobrancelhas. O nariz era largo e achatado, conforme podemos compreender pelas explicações de Arlindo e pela cabeça que ele esculpiu em massa de vidraceiro. O rosto era de formato arredondado e a boca de lábios finos era grande e curvada para cima lateralmente. Os dentes, Arlindo não pôde ver, já que não abriam a boca suficientemente. As orelhas eram pequenas, mais arredondadas do que as nossas e coladas à cabeça. As orelhas da moça não eram visíveis, porquanto ela usava nesta região um tipo de aparelho auditivo entre os cabelos. Esse aparelho estava dirigido para frente e nele se podia ver uma espécie de tímpano repleto de pequenos furos circulares, tendo alguns milímetros de diâmetro. Esse dispositivo poderia ser talvez destinado a reforçar a transmissão das palavras ou da telepatia.
Na ocasião da despedida, ainda no interior da nave, os orfanatos recomendaram a Arlindo desça e siga a vista para frente, porque o aparelho condena, prejudica a visão. Arlindo, ainda com a sua espingarda a tiracola e seu revólver à direita, seguiu à risca tal recomendação. Andou em linha reta a uns 200 metros até o espigão à sua frente, mas caminhou com dificuldade, pois ainda sentia os ombros meio presos. Não procurou olhar o terceiro objeto, que devia estar atrás e à sua esquerda, nem olhou para trás. Dobrando o espigão, imediatamente sentiu-se outra vez na perfeita posse dos seus movimentos. Cerca de dobrando o espigão, imediatamente sentiu-se outra vez na perfeita posse dos seus movimentos. Correu uns 300 metros, sempre chamado pelos companheiros. Entretanto, só os ouviu depois que dobrou outro espigão, outros 300 metros à sua frente. Ao encontrar os companheiros, foi verificado que ele havia ficado ausente do grupo durante cerca de 1 hora. Devido às condições psicológicas, ou talvez até fisiopatológicas, Arlindo ficou uns 20 minutos sem falar e com muita sede, bebeu quase 1 litro de água num grotão abaixo na mata. Posteriormente, como nos foi relatado por seus familiares, ele voltou aos locais onde havia descido os estranhos objetos e o disco voador. Contudo, Arlindo silenciou sobre sua entrada num disco a respeito do contato que mantiveram com os ufonautas. Mais adiante explicaremos a razão desse silêncio da testemunha. Os companheiros de Arlindo não chegaram a ver o disco pousado, mas puderam ver as impressões no chão deixadas pelas 4 sapatas da nave. No local onde devia ter desaparecido o segundo objeto, numa nuvem branca, no chão, verificou-se um círculo de quase 1,5 metros de capim queimado. Em vão procuraram o bordel daquele lugar. Depois disso, voltaram à casa da fazenda. Quando Arlindo chegou à sua casa, a sua esposa, Dona Teresina de Silva Santos, notou que os olhos do marido estavam avermelhados. Ele então lhe disse que havia bebido muita água do campo durante uns 3 dias após o episódio ufológico. Arlindo teve dor de cabeça e os olhos inchados. A esposa também disse que, após o episódio, Arlindo ficou desanimado, embora demonstrasse um apetite regular e deu início bem. Contudo, não abandonou o trabalho, porém, durante uns 3 dias a sua atividade laboral se desenvolveu próximo à sua casa. O irmão mais velho de Arlindo, Jairo Esaú dos Santos, de 54 anos, esteve em sua casa por volta das 22 horas, no dia em que Arlindo teve experiência com o disco voador. Na ocasião, Arlindo se queixou que seus olhos estavam ardendo muito. E de fato estavam vermelhos, acrescentando: ninguém queria passar o que eu passei. Passei apertado. Mas Arlindo não contou ao irmão que tinha estado no disco voador. Naquela noite, Jairo disse ao irmão: vamos lá. Onde desceu o disco? Vamos, concordou Arlindo. Em 28 de 5 de 79, isto é, 12 dias após o acontecimento, Jairo e Arlindo já lá voltaram, porém 6 dias antes, em 22 de 5 de 79, Arlindo havia estado sozinho no local onde aterrissou o disco voador e onde pôde ver as marcas quadradas no capim rasteiro e onde se viam ainda furos feitos por pregos, naturalmente existentes na parte inferior das sapatas de sustentação da nave, em 16 em cada sapato, que assegurava a estabilidade da nave aterrissada. Em outro local, ponto de localização da aterrissagem do segundo objeto, Arlindo observou mais uma vez o círculo de capim amarelado e queimado. Círculo este, provavelmente causado pela nuvem branca, levantou-se daquele local. Mais uma vez, Arlindo procurou o seu embornal em vão. Voltemos ao dia 25 de 5 de 79. Conforme havíamos combinado, Arlindo e Jairo voltaram ao local de aterrissagem da nave. No instante em que
acabaram de subir a serra, viam diante de si o planalto e os locais dos acontecimentos ufológicos. Arlindo não se conteve mais e disse: padrinho, não quis contar nada, mas eu estive dentro do disco voador. Por que você não contou isso antes, Arlindo? Agora vão dizer que é mentira sua, disse Jairo. Porque tudo que aconteceu, eu estava com medo que eles quisessem me levar para os Estados Unidos, e eu não queria, e eu não quero ir, respondeu Arlindo. Arlindo e Jairo verificaram naquele dia as marcas deixadas pelo disco voador no Planalto, o ciclo da grama amarela deixada pelo objeto número 2 e os 4 quadrados deixados pelas patas de sustentação do disco voador. Eles vão procurar mais uma vez pelo embornal de Arlindo. Em 14/7/79, Arlindo e Jairo voltaram mais uma vez a este local, acompanhados do irmão mais moço, Arlindo Tadeu, e da equipe varginense de pesquisa ufológica, sob a liderança de Ubirajara Franco Rodrigues. A revista número 5 de dezembro de 1979 relata a pesquisa de modo perfeito, que salienta que, após 67 dias dos acontecimentos, a equipe varginense viu ainda algumas das 4 marcas das sapatas no chão. Outras já mostravam vestígios de erosão diamétrica ou de animal, tatu. Segundo Tadeu, um desses quadrados estava ainda bem conservado quando foi fotografado e feito um molde em gesso. Infelizmente, por vários motivos, nas 3 ocasiões em nosso estado na fazenda, não nos foi possível chegar ao local em que o disco voador aterrissou. Tal local fica muito distante da sede da fazenda. Desta forma, levaríamos umas 3 horas de ida e outras 3 de volta. E assim sendo, não teríamos tempo necessário para fazer o molde das impressões das sapatos no chão, medição e fotos, conforme havíamos programado na ocasião. A própria testemunha Arlindo não achou conveniente a nossa ida. Segundo ele, o local das impressões das sapatos do trem de aterrissagem já estava muito corroído pelas intempéries. Como o leitor pode observar, Arlindo demonstrou perfeito autocontrole, bem diferente dos expansivos cariocas, que talvez por esse motivo sejam aqueles da população rural tão apreciados pelos extraterrestres. Se interpretamos a atitude de Arlindo do ponto de vista psicológico, poderemos admitir que seu raciocínio estivesse confuso, mas ele estava vivendo sua primeira experiência ufológica, daí ser muito natural que ele necessitasse de tempo para que sua personalidade se ajustasse à nova situação, que é psicológica, que é política, religiosa, social. É de observar que Arlindo, mesmo desconhecendo o assunto, por intuição, se defendeu da hostilidade de quem é vítima da ufologia através da política. Recordemos que o casal Hermínio e Bianca tiveram igual reação e nos ocorre perguntar se não seria esta uma qualidade apreciada pelos extraterrestres. Jairo, o irmão de Arlindo, para melhor explicar, desenha um mapa do Planalto. Ali assinalou não só a posição dos companheiros de Arlindo, como as andanças dele. O local de aterrissagem das sondas da nave. Segundo Jairo e Tadeu, devido às chuvas de setembro de 1979, o ciclo de capim queimado pela sonda número 2 começou a esverdear. Hoje, 9 meses após o fato, já existe um novo capim e não há mais sinal algum da estada do objeto número 2 naquele local. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.